Oi, meu nome é Bruno e hoje eu vou trazer pra vocês 10 filmes LGBTs polêmicos. Então, a essa altura eu já assisti mais de 300 filmes desse segmento e ao longo dos anos é seguro dizer que eu me deparei com algumas produções que podem ser consideradas polêmicas. Mas algo que vai ficar claro no decorrer desse vídeo é que a minha definição de polêmica é bem ampla, porque os filmes que eu selecionei para essa lista definitivamente deram o que falar, mas por motivos diferentes. E tendo entendido isso, vamos começar. E vamos começar com uma polêmica besta, que foi a polêmica de Praia do Futuro, que pra quem não sabe, é uma coprodução da Alemanha com o Brasil, que tem como protagonista o Wagner Moura. E basicamente a questão que se deu aqui foi que a rede de cinema Cinépolis, ao exibir o filme, estava alertando o público sobre o conteúdo gay da história na entrada das sessões. O que gerou uma reação da produção de Praia do Futuro, que repudiou essa atitude e criou toda uma campanha anti-homofobia por causa disso. Mas além da questão do cinema, Praia do Futuro também deu o que falar quando alguns ditos fãs do Wagner Moura ficaram indignados ao descobrir que ele não era de fato o Capitão Nascimento e tentaram um boicote ao filme. Pede pra sair! Pede pra sair! Eu fiquei na dúvida sobre trazer esse exemplo porque parece que isso aconteceu em uma outra vida, mas como esse filme ressurgiu recentemente, eu achei válido compartilhar esse surto com vocês. Eu não vou mentir, essa é uma polêmica que me dá um pouco de preguiça, mas em resumo estamos falando de representação errada. No caso, a escalação do Ed Redmayne, que é um homem hétero cisgênero, não agradou muito à comunidade trans, o que fez o ator eventualmente se desculpar por ter feito o papel. Mas o que também desagradou foi o recorte histórico que o filme apresenta, que reduziu a pessoa retratada a uma trama de transição. Eu já dei a minha opinião sobre toda a questão de escalação em projetos LGBTs em outro vídeo, então eu não vou entrar nisso aqui. Mas apesar de eu entender o mérito do segundo ponto, eu acho uma pena a garota dinamarquesa ter sido tão problematizado, porque o filme, na sua essência, é muito bom. Eu não sei nem o que dizer sobre esse filme porque ele tem tantas camadas, mas eu tenho que admitir que eu gosto de Bruno. Bruno é um filme do Sacha Baron Cohen, que é um cara conhecido por testar os limites da comédia, e aqui, assim como em Borá, ele entrega uma narrativa cujo seu principal e único objetivo é chocar. Eu nunca revi esse filme, já faz muito tempo que eu assisti, então dizer que eu gosto dele é um pouco arriscado, mas sabendo que se trata de uma sátira, eu achei divertido. Só que eu entendo quem não gosta porque é um filme muito provocativo e, de certa forma, mesmo que não seja a sua intenção, eu sinto que ele é quase prejudicial à causa LGBT, porque ele apresenta um personagem gay muito detestável. That's not the baby's name, is it? No, I gave him like a traditional African name. So what's the baby's name? OJ. Mas enfim, além de não ser um bom exemplo de representatividade, Bruno acabou sendo banido em vários países pelo seu conteúdo, que definitivamente não é pra todo mundo. Assistir The Rocky Horror Picture Show é quase um requerimento se você é uma pessoa LGBT, e obviamente eu fiz isso, mas eu confesso que eu tenho sentimentos mistos em relação a essa produção. Na minha opinião, o filme é muito à frente do seu tempo e ainda assim consegue ser extremamente datado. Quando foi lançado, ele gerou muita polêmica pelos temas que aborda, mas hoje a polêmica está na abordagem desses temas, já que a forma como ele lida com identidade de gênero é no mínimo muito questionável. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. No geral, eu diria que ele tem o mesmo problema que o filme Bruno, mas ele não tem o elemento da sátira pra se justificar. E por isso eu meio que fiquei sem saber o que sentir quando eu assisti. Mas definitivamente The Rocky Horror Picture Show é um produto do seu tempo e, pro bem ou pro mal, ele é um marco do cinema queer. Originalmente eu ia falar sobre Green Book e todas as polêmicas em volta da sua vitória no Oscar de 2019, mas eu preferi falar sobre a polêmica perda de Brokeback Mountain em 2006. Eu acho que é chovendo molhado dizer que o filme foi roubado da categoria principal, porque hoje isso parece ser um consenso, mas apesar de Brokeback Mountain ser considerado um dos filmes LGBTs mais importantes da história, nem sempre foi assim. E por um tempo ele foi uma grande piada em Hollywood. Inclusive é sabido que o Heath Ledger se recusou a apresentar uma categoria na premiação em 2007 porque pediram pra ele zoar o filme. Mas falando sobre o Oscar de 2006, um dos motivos de Brokeback Mountain ter perdido o melhor filme mesmo tendo ganhado os principais prêmios da temporada vem do fato de que muitos votantes da academia se recusaram a assisti-lo. E nesse sentido, recentemente a roteirista do filme disse que entendeu que não iria ganhar quando ficou sabendo que o Clint Eastwood, que era um desses votantes, não havia assistido. Mas enfim, o tempo definitivamente vingou Brokeback Mountain, que segue sendo relevante e aclamado até hoje, que não dá pra ser dito sobre o vencedor daquele ano.
Antes de qualquer coisa, eu preciso dar um alerta de spoilers porque a polêmica desse filme tá num ponto-chave da história. Sabendo disso, Armadilha Mortal é sobre um famoso dramaturgo em decadência que um dia recebe um manuscrito brilhante de um fã e bola um plano junto à sua esposa para atrair o jovem rapaz até a sua casa, onde pretende matá-lo para assumir a autoria do seu texto. A princípio essa é a premissa, mas em certo ponto é revelado que o fã é na verdade o amante do dramaturgo e toda a situação que foi criada para matar a esposa para eles ficarem com a sua herança. E no momento dessa revelação rola um beijo entre o Michael Caine e o Christopher Reeve, o que foi muito celebrado na época. Não, brincadeira, esse beijo foi muito mal recebido, tanto é que ele ficou conhecido como o beijo de 10 milhões de dólares, que é o valor estimado do prejuízo que essa cena deu pro estúdio. They just weren't ready. I just done Superman 2, and they weren't ready for the idea of Superman kissing another man. The fact that I was playing a psychotic homosexual and that one didn't really seem to matter. They just couldn't take it. The image was a problem at that time. Pois é, aparentemente o público não gostou de ver o Super-Homem beijando um outro homem, mas dito isso, ele tá ótimo no papel e o filme é muito bom. Quando eu assisti esse filme, eu já sabia que era um filme controverso, mas por não saber exatamente os motivos dele ter sido tão mal recebido, eu tive a oportunidade de tirar as minhas próprias conclusões. Julgando pela minha avaliação no TV Time, aparentemente eu gostei de J. Edgar, porque eu dei 4 estrelas pro filme. Mas uma vez que eu busquei saber por que o filme foi detonado pela crítica, não foi difícil entender qual era o grande problema. Basicamente, esse é um filme baseado em fatos que ignora fatos relevantes. J. Edgar conta a história do J. Edgar Hoover, fundador do FBI, e assim, o filme até passa a noção de que ele definitivamente não era uma pessoa boa, mas não mostra o quão ruim ele realmente era. Afinal, estamos falando de um homem gay que, dentre inúmeras ações condenáveis, usava sua posição para perseguir homossexuais. Agora, eu queria poder dizer que essa leitura equivocada é culpa do Clint Eastwood, que é um diretor conhecido por ser mais conservador, mas o filme foi escrito pelo mesmo roteirista de Milk. Então, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que, falando por mim, J. Edgar humanizou demais a pessoa retratada e quase que a colocou como uma vítima. E como eu dei a entender, isso tá longe de ser o caso. Esse filme ficou no meu radar por mais de uma década, mas um dos motivos pelo qual eu evitei, além do fator polêmico, é que ele é muito longo. Sério, por volta de 2020 eu até cheguei a dar play nele, mas quando eu vi que ele tinha 3 horas e era em francês, eu pensei comigo, nem fudendo. Mas em função de um vídeo eu acabei assistindo Azul é a Cor Mais Quente e até a metade eu tava gostando do filme. Só que da metade pro final, esse filme fica chato pra caramba. Mas isso é só a minha opinião, que não vem ao caso aqui, porque a grande questão de Azul é a Cor Mais Quente são as cenas de sexo. O filme é muito explícito nesse sentido, que por si só não é um problema, mas segundo o relato das próprias atrizes, o diretor foi muito abusivo com elas durante as gravações. E ao assistir ao filme é perceptível quão desnecessários são algumas dessas cenas, que estão ali aparentemente só para satisfazer os fetiches da pessoa por trás das câmeras. Então, Cruising é um filme de 1980 que conta a história de um policial que se infiltra no submundo da comunidade gay para investigar uma série de assassinatos brutais que aterroriza o meio. Deve ter uns 10 anos ou mais que eu assisti esse filme, mas quando eu assisti eu já estava ciente das polêmicas. Mas eu diria que esse é um filme que, se você assiste sem nenhuma informação, você provavelmente não vai ver nada controverso nele. O problema aqui é o momento histórico em que ele foi feito. Na época ele foi visto pela comunidade como uma produção explorativa que iria prejudicar ainda mais a percepção dos homossexuais. Inclusive as gravações foram interrompidas várias vezes por ativistas que tentaram impedir o filme de acontecer. William Friedkin, the writer and director of the movie, has made a lot of violent films, including The Exorcist, which you're seeing here. The difference is that this time around, gays are the victims of the violence. And gays are worried that it will give people dangerous ideas. No final das contas, ele foi lançado mesmo sob protestos, mas recentemente o Al Pacino, que é o protagonista, revelou que se sentiu mal por fazer parte do projeto e que acabou doando o salário que recebeu pelo papel para entidades LGBTs. Agora, vale mencionar que o filme foi censurado e muito do que foi gravado não entrou no corte final, algo que foi abordado no documentário Interior Leather Bar, do James Franco, no qual ele tentou recriar algumas das supostas cenas cortadas. Tendo estabelecido isso, eu gostei de Cruising e achei a história muito interessante. Não dá pra fazer um vídeo sobre filmes LGBTs polêmicos e não falar do exemplo mais recente que temos. Mas como tem uma review de Emília Pérez aqui no canal no qual eu pontuei alguns dos seus vários problemas, eu vou ser breve aqui. Esse filme simplesmente não deveria existir. Porque sério, como musical ele é horrível, ao tentar retratar o México ele foi ofensivo e a sua representação de pessoas trans foi um tremendo desserviço. This is the most important movie in the history of the cinema. Emília Pérez é o produto da arrogância de um diretor que queria fazer muito, mas que não se preparou pra nada. E o resultado foi essa bomba que entrou pra história como um dos maiores surtos coletivos do Oscar. Porque, sinceramente, não dá pra entender as 3 indicações que esse filme recebeu.
E é isso, como de costume eu só falei sobre filmes que eu assisti, e como eu não gosto de ser redundante, eu não falei, por exemplo, de Do Começo ao Fim, que é um filme que eu já comentei a polêmica em um outro vídeo no passado. Mas diz aí se tem algum filme que você acha que deveria ter entrado nessa lista, e se quiser, diga também se alguma dessas polêmicas te surpreendeu. Seja como for, eu espero que você tenha gostado do vídeo, e até a próxima.